Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Sweet Tooth, que chegou essa quarta-feira na Netflix. O começo desse vídeo vai ser sem spoilers, para você saber a minha opinião mais geral da temporada. E depois, quando eu for entrar em detalhes sobre a história de cada personagem, sobre o final também, eu aviso para você que ainda não assistiu, sair do vídeo, ir lá maratonar e depois voltar aqui. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver que eu posto. Me segue nas redes sociais, que é muito importante para você acompanhar o meu conteúdo e não perder nada. A temporada começa exatamente da onde a primeira temporada acabou, que é os híbridos presos lá no zoológico com o General Abbott. A Rani e o Aditya estão lá também junto. A gente tinha visto a Ursa finalmente conseguir entrar em contato com a Birdie. E o Grandão foi resgatado pela Amy para conseguir fazer um plano ali para resgatar os híbridos no zoológico. A temporada inteira vai seguir essas histórias. Em um momento elas vão se juntar, elas vão fazer sentido, e isso que faz a temporada ser tão boa. Porque tudo se encaixa, tudo faz sentido, tudo é maravilhoso. O motivo que eu gostei tanto de Sweet Tooth na primeira temporada, porque é um mundo pós-apocalíptico e são pessoas vivendo com um vírus que matou quase toda a população mundial. Tem os híbridos, tem os exércitos. Confesso que não gosto tanto do exército animal, mas depois eu falo mais sobre isso. Mas o exército do Abbott, eles são horríveis, eles são muito ruins. E mostra muito a realidade do que seria se a gente estivesse nesse mundo. Confesso que a parte dos híbridos em si não é a minha parte favorita. Eu adoro o Gus, mas também é o único. Os outros híbridos, eu não sei a história de ninguém. A Wayne, a gente sabe, assim, um pouquinho da história. Não foi suficiente pra eu me apegar com a personagem. Em alguns momentos eu ficava meio, ai, por que ela tá fazendo isso, sabe? Na primeira temporada, eu confesso que no início da série, eu me irritava um pouquinho com o Gus, sim, porque ele era uma criança muito inocente, mas tu entende. A Wendy também, mas não sei, eu acho que com o tempo eu aprendi a gostar muito do Gus. E a Wendy ainda não aconteceu esse coisa de eu gostar realmente da personagem. Mas eu acho os híbridos muito fofos. O mais fofo de todos não é nem o híbrido, é só o castor. É castor? Ele é um castor, eu acho. Que é o Bob. O Bob é o ser mais fofo do planeta. Ele é a coisa mais lindinha do mundo. O Bob é meu personagem favorito, ele é meu protegido. Mas o que eu amo ver em Sweet Tooth mesmo não é a parte dos híbridos, é a ação de tudo, os planos contra o general. Eu gosto também muito de ver os episódios que são mais flashbacks, então ver o passado dos personagens. E a segunda temporada faz muito bem isso, né? Continua fazendo isso muito bem, porque já era muito bom na primeira. Particularmente, eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira. Na primeira temporada, eu confesso que a primeira vez que eu tentei ver a série, quando ela estreou, eu não curti tanto, eu larguei no segundo episódio, que eu me lembro, segundo e terceiro episódio. E eu voltei faz pouco tempo, tipo, revi a série, né, pra ver se eu ia gostar, pra poder ver a segunda temporada. E eu gostei bastante. Depois que passou ali dos primeiros episódios iniciais, que eu não tinha curtido tanto, e começou mais a parte da ação, eu curti muito mais a série. E a segunda temporada começa já na ação e termina, eu fico o tempo todo nessa ação, que é o que eu mais gosto em Sweet Tooth. Então, eu realmente curti mais essa segunda temporada. Então, essa foi a parte sem spoilers. Se você ainda não assistiu a temporada, vai lá, assiste, que vale muito a pena. E agora fiquem aqui apenas pessoas que não se importam com os spoilers. Já assistiram, porque a gente vai entrar aqui em detalhes sobre cada núcleo das histórias. Vou comentar um pouquinho e depois a gente fala sobre o final da temporada. Começando com o núcleo da Rani e do Aditya. A gente vê que na temporada, desde a primeira ele já era assim, mas aqui ele continua sendo obcecado por conseguir a cura pra ela. E ela não aguenta mais, ela só quer ficar em paz. E a gente vê que em algum momento ela simplesmente perde a paciência com ele e fala, então, tu não vai largar isso pra ir embora comigo ou vou sem você? E aí ela larga ele e vai embora, certíssimo. Naquela parte eu gritei rainha, porque eu gosto muito da Rani. O Aditya me irrita bastante, mas ela eu gosto bastante. E ela some do nada, ela vai embora, e aí no final aparece ela andando a cavalo super feliz. Ela vai morrer, não vai demorar muito. Talvez ela demore um pouquinho mais pra morrer, porque ela ficou muitos anos, né? Foi 9 anos, eu tenho quase certeza, usando remédio, né, pra sobreviver do flagelo. Então, eu acho que ela vai acabar demorando um pouquinho mais pra morrer do que a Amy, né, por exemplo. Agora eu falo sobre um personagem que não tá muito bem dentro do núcleo da Rani e do Aditya, mas ao mesmo tempo tá também, então eu achei que foi o melhor local pra encaixar ele aqui, que é o Johnny. O Johnny é um cara super legal, ele é irmão do Abbott, e ele ajuda ali a Rani em alguns momentos. Ele, no final, ele bate de frente com o irmão dele e fala que não é preciso fazer aquilo, vamos embora, tipo, você já perdeu mesmo, sabe? Deixa os híbridos ir embora, deixa os híbridos em paz. E quando ele morre, a gente já sabe que ele vai morrer. Tipo, a gente já espera o tiro. E o tiro vem, e é muito triste. Gente, eu fiquei muito mal, porque, cara,
tu sabe, desde o momento que ele começa a discutir com o irmão dele, tu fala, esse cara vai morrer daqui a uns 5 minutos. E aí vai passando o tempo, eles vão conversando. Aí ele tenta atirar no irmão dele, aí a arma tava sem bala, obviamente, né? O irmão dele não seria tão burro assim de dar uma arma carregada pra ele. E aí ele vira de costas, tipo, feliz que vai embora, que foi solto, que vai ficar em paz. E aí tu vê, só pelo enquadramento da câmera, pela câmera lenta que tá na tela, tu já vê que ele vai cair pra frente, porque ele vai tomar um tiro. E ele toma um tiro e tu fica triste, porque ele era um cara super legal. Agora falando sobre o núcleo envolvendo a Ursa nessa temporada. Fiquei uma boa parte da temporada me perguntando quando eles iam mostrar a história da Wendy, porque eu queria ver mais. E eu tenho quase certeza que eles não te falam isso na primeira, ou falaram e eu não lembro. Que é sobre a Wendy ser irmã mais nova, né, da Ursa. Então a gente descobre ali que elas são irmãs e é basicamente isso que a gente sabe da história da Wendy, que ela é irmã da Ursa, a gente não sabe mais nada. Mas, esquecendo essa parte que a Wendy não tem a história bem contada, a gente tem a parte do exército animal. E eu acho eles bem chatos, desde a primeira temporada. A primeira temporada, eles não sei, gente, eles são uma ideia legal de ter um exército ali do bem. Só que eu não gosto da ideia deles se vestirem de animaizinhos e lutarem. Eu acho que parece um monte de criança lutando, sabe? E não é tipo a ideia que tem várias crianças lutando, tipo os ídolos. Não. São crianças normais, adolescentes, vestidos, fazendo cosplay, lutando. Eu não sei, gente. Na primeira temporada, eu acho que. Eu não sei se é a palavra certa, mas eu acho que puxa a série por um lado infantil. Só que não um infantil. Mostra os livros fofinhos. Um infantil meio idiota. Sabe? Não sei se eu consegui expressar bem sobre o que eu acho. Mas eu não gosto. Eu acho eles bem chatos. A gente não conhece a história de ninguém. Eu não tô nem aí pra nenhum daquelas pessoas ali do exército animal. A gente só gosta da Ursa. Porque a Ursa é a única que a gente sabe a história que a gente acompanha mais. E o resto do exército animal eu realmente não tô nem aí. Tanto que quando eles morrem todos no final do episódio 7, eu não senti nada. Eu não senti nenhuma conexão com nenhum personagem. Eu não tava nem aí pra eles. Obviamente eu fiquei, tipo, chocada quando todo mundo morre. Tipo, quando a Alta lá aparece de cavalo e a Ursa vê que ela tá morrendo. E aí ela morre. E aí mostra a imagem de todo mundo amontoado, os corpos lá que o geral mata todo mundo. Eu fiquei surpresa. Foi um plotzinho ali no final do episódio. Só que emocionalmente não funcionou pra nada, porque eu não me importo com eles nem um pouco. Ficou aquela guria lá morrendo nos braços da Ursa, eu tipo assim, cara, acaba logo essa cena, eu não aguento mais, vai, não sei nem teu nome. Só passa, sabe? Então, o exército animal é uma parte que eu não gosto e que pra mim nunca fez tanto sentido assim, na minha visão pelo menos da série. Então, não conheço a história de ninguém, não sinto conexão com os personagens e foi só uma surpresa no final do 7º episódio, mas não me importei muito. Agora sobre a Birdie, ela foi bem esquecida. No final da primeira temporada a gente acha que ela vai ser o centro da história, que vai ter muita descoberta. E ela demora bastante pra aparecer, mas no episódio 7 eles mostram um pouquinho mais do passado dela, como que o Gus foi criado, né? Ele foi criado dentro de um ovinho. A gente vê mais o início da doença, né? A gente vê quem foi a paciente zero, indo pro Alasca. Basicamente, a gente sabe ali um pouquinho, de ver algumas ceninhas pequenas, mas não tem uma grande explicação. Então a história dela realmente vai ficar para a 3ª temporada. Eu gostei dessa escolha, porque mesmo que a gente estivesse curioso para ver a parte da Bird da história, ver como que aquilo ali vai se desenrolar no Alasca e tudo mais, a gente tinha que finalizar a parte do general antes. Porque se a gente não finalizar essa parte do general antes, ia começar uma bola de neve. Como é que eles vão ir pro Alasca se o general tá ali, sabe? Como é que eles vão resgatar os híbridos se o general ficar vivo, se esse exército não for derrotado. Então, eu gostei da escolha deles derrotarem esse inimigo primeiro, pra agora ir atrás de outro. Então, eu acho que foi uma escolha inteligente do roteiro da série separar essas histórias. Sobre a Amy, agora, eu gosto bastante dela. E o final do episódio 6, confesso que me pegou bastante no emocional, muito mais do que ver vários corpos no final do 7º, mas apenas o dedo da Amy tremendo no final do episódio 6, pra mim já poderia ser um final de temporada que eu ia ficar assim, ó, louca, surtada. Porque eu acho que o final do episódio 6 é muito tipo, acabou, eles estão em paz. Poderia ser um final de temporada. Não seria um final tão bom quanto o do 8º episódio, mas seria um final bom. E aí, obviamente, não teria finalizado a história general, mas seria um final bom, seria um gancho ali legal, né? Ela tá com o flagelo. Mas aí, o episódio 7, eles estão todos em paz, ali, felizes, convivendo em harmonia. E aí, no 8º, volta todo mundo a se ferrar. Então, eu acho que o final do episódio 6 poderia... Eu terminei o episódio 6 com o sentimento de que poderia ter terminado ali,
Mas quando eu terminei o oitavo, eu falei, ainda bem que não terminou lá, porque esse final foi muito melhor. E a parte emocional da Amy ter o remédio, ter ali o antídoto com ela, mas ela não vai usar aquilo ali porque era um dos híbridos, era um dos filhos dela, né? Era o Roy. Então, é uma parte muito emocional e que funciona muito. Foi um plot muito bom colocar ela doente, porque a gente sabe que ela vai morrer. Agora falando sobre o Gus especificamente, o coitado só se ferrou nessa temporada. Perdeu metade do chifre, no final quase morreu. Eu acho que eu tava. Não sei se eu tava em negação ou se eu só já assisti muita série e eu sabia qual a jogada ali de câmera que eles iam fazer, mas eu tinha certeza que ele não tinha morrido no final. É porque aparece todo mundo chorando e aí eu fazendo um discurso e o Gus não tá ali. E eu falei, cara, obviamente o Gus tá, tipo, dentro da cabana, lá, tipo, se recuperando. E quem morreu foi a Amy, sabe? Porque a gente tava esperando já que ela ia morrer. Eu não sei se eu só já não assisti muita série, eu sabia que eles iam fazer essa jogada que já aconteceu em várias outras séries, ou se eu tava só em negação que eu não acreditava que o Gus poderia ter morrido. Porque eu falei, não é possível que ele vai morrer. Se ele morrer, a série acaba. Não tem como acabar a série agora. Tipo, poderia muito bem acabar a série ali. Ia ficar faltando muita história, ia ficar esquecido no churrasco com a mãe dele lá no Alasca, ia ficar. Mas poderia ter acabado ali se eles fizessem um finalzinho diferente. Agora falando sobre o final da temporada, a Ursa acaba achando ali, né, no livrinho de história que o Papa tinha feito pro Gus, ela acha uma espécie de mapa e informações do Alasca. E a gente vê em paralelo também que o Gus estava sonhando com a mãe dele lá no Alasca, né, com a Birdie. O Aditya já tinha tido visões carregando o Gus naquele mesmo cenário lá do Alasca, naquela mesma caverna. E a Birdie pede ajuda pro Gus nessa visão. Então, eu não sei o que pode significar, eu não li os quadrinhos, não tenho a mínima ideia do que isso significa, mas eu fiquei bem curiosa. A paciente Zero, né, que a Birdie tinha conversado lá no episódio 7, ela tinha falado que o bisavô dela tinha ido pro Alasca porque ele tinha encontrado a fonte da juventude. Eu tenho quase certeza que é isso, mas eu não lembro, não anotei na hora, então foi na minha cabeça. Se eu imaginei isso, não sabemos. Não sabemos mesmo. Talvez eu possa estar falando uma merda muito grande, falando que ele encontrou a fonte da juventude, mas eu tenho quase certeza que eu escutei a mulher falando isso. Mas ele encontrou alguma coisa lá no Alasca que ele achava que, se ele encontrasse, ele poderia se curar da doença que ele tinha. Que era uma doença que passou de família em família, inclusive a paciente número 0 tinha essa doença. Então, meio que o cara foi pra lá procurar e nunca mais voltou, e a Birdie vai pra lá pra procurar também e tudo mais. Eu não sei o que essas alucinações, né, tanto do Aditya quanto do Gus, podem significar, mas também, mas talvez, né, na minha visão pelo menos, essa coisa que tá escondida no Alasca pode ser uma ajuda, né, uma cura pro flagelo. E o doutor vai lá ajudar, né? No final da temporada a gente vê que ele vai embora lá do zoológico, ele vai atrás dos híbridos e tudo mais. E ele encontra o papel lá do Alasca, porque a ursa deixou pra trás. Gente, sério, eles podem ter qualquer pessoa querendo matar eles, qualquer pessoa, tipo, que era amiga do general poder ir atrás deles, eles deixam a localização deles em cima da mesa. Outra coisa que eu tô bem curiosa, que é a última cena da temporada, que eu não entendi nada, é aquela velha desgraçada lá tá guardando. Porque ela tem uma caixa gigante que parece ter um monstro lá, parece ter um Demogorgon escondido naquele troço, e ela dá comida pra eles, corta a carninha. Gente, confesso que eu fiquei um pouco assustada. Eu tô curiosa pra saber o que tem lá, mas ao mesmo tempo eu não quero saber. Eu acho que são esses os comentários sobre a segunda temporada de Sweet Tooth. Comenta aqui embaixo o que você achou dela, quais são as suas teorias pra uma terceira temporada, que eu espero muito que essa série seja renovada, porque eu tô muito curiosa pra saber o futuro dessa história. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver que eu posto, me segue nas redes sociais, que é muito importante pra não perder nenhum conteúdo. É isso, um beijo e tchau!